irmãs, boa tarde. Boa tarde. Estamos celebrando hoje o 29º Encontro das Famílias na Comunidade dos Raposos. É com muita alegria que a comunidade acolhe cada um de vocês, seja você membro da comunidade, visitante, ou você que passou grande parte da sua vida aqui e hoje se encontra morando em outra localidade, mas continua fazendo parte da nossa comunidade. Sejam todos bem-vindos. 20ª Semana do Tempo Comum. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros muitos. Deus tece a história da salvação, servindo-se dos acontecimentos corriqueiros de família ou pessoas específicas. Aprendamos a prestar atenção nos meios pelos quais o Senhor nos comunica a sua mensagem e em todas as situações tenhamos em Cristo o guia seguro da nossa vida. Vamos acolher o nosso celebrante, o Padre Paulo Alexandre, e nossas ministras e acólitas cantando. Para onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos, e venha quem vier encontre abrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil, os filhos qual rebento de oliveira, alegrem nos caminhos de seus pais e façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil, os jovens corações enamorados, humildes aprendendo o verbo amar, não deixem de sonhar extasiados, que um dia também eles vão chegar, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta celebração da Eucaristia. Nesta tarde, rezemos por todas as famílias, de modo especial pelas famílias desta comunidade. Em Jesus Cristo, justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos. Deus, que pela vossa lei destes à família um fundamento inabalável, concedei-nos, seguindo o exemplo da Sagrada Família, para que, praticando as virtudes domésticas e o amor para com todos, alcancemos o prêmio eterno na alegria de vossa casa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Com herência de vida de Ruth, a conduz aos braços de Boaz. E dessa união nascerá um fruto abençoado por Deus. Jesus nos previne contra os que conhecem a fundo a Bíblia. Aplicam-na para corrigir os outros,
mas eles mesmos não praticam seus ensinamentos. Leitura do livro de Ruth. Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico, da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse à sua sogra: permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo. Noemi respondeu: vai, minha filha. Ruth foi, pois, colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. E Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vás apanhar espigas a outro campo e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: como pude encontrar graça a teus olhos e te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: contaram-me tudo o que fizestes por tua sogra depois da morte de teu marido, como deixastes teus pais e a terra por onde nascestes e viestes para um povo que antes não conhecias. Então Boaz tomou Ruth e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi: bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice, porque nasceu um menino de tua nora, que te ama e é para ti melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas congratuavam-se com ela, dizendo: nasceu um filho de Noemi, e deram-lhe o nome de Obed. Ele foi o pai de José, pai de Davi. Palavra do Senhor. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. No trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião a cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor.
que está no céu, vosso rei somente é o Messias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Bons irmãos, nós nesta celebração queremos acolher a todos que vieram participar, os que residem aqui na comunidade, os que residem fora. É importante o encontro, é importante a celebração, é importante ter esse cuidado, esse carinho para com as famílias. Hoje nós ouvimos no Evangelho essa lição que Jesus dá para cada um de nós, alertando os seus discípulos daquele tempo, de todos os tempos, sobre os mestres da lei e os fariseus. E Jesus ele vai então nos orientar como é que nós devemos proceder. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei, vai dizer Jesus, que eles gostavam de serem cumprimentados nas praças, gostavam de serem elogiados, gostavam de serem chamados de mestres, e eles falavam bonito, eles ensinavam, eles tinham autoridade, mas Jesus vai deixar claro que é preciso fazer o que eles falam, mas não se deve imitar as suas ações, porque eles falavam uma coisa, mas eles faziam outra totalmente diferente. Então, entre o falar e o agir, pode existir aí um abismo, né? É fácil a gente dizer para o outro palavras bonitas, é fácil dizer para a pessoa que a ama, por exemplo, mas são os gestos da pessoa, são as atitudes da pessoa que vão demonstrar, de fato, se ela realmente está fazendo aquilo que ela diz que está fazendo. Então Jesus ele está criticando a atitude daqueles e daquelas que tinham uma roupagem externa, tinham uma boa aparência, falavam muito bem, colocavam fardos, vai dizer Jesus, pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos não eram capazes de carregá-los. Então Jesus ele está fazendo uma crítica a todos aqueles e aquelas que não agem conforme eles falam,
É preciso falar, mas é também preciso agir, né? É como os pais para com os filhos. Não adianta você mandar o seu filho para a igreja se você não vem à igreja. Não adianta dizer para a criança que ela não deve xingar dentro de casa se o pai e a mãe xingando, né? Então, é isso que Jesus está nos alertando. Para que os discípulos, nós também hoje, seus discípulos e discípulas, tenhamos uma vivência coerente de acordo com aquilo que nós falamos. Porque não adianta falar, é preciso praticar, né? Jesus vai dizer que a sua palavra ela deve ser colocada em prática. Lá em Mateus ele vai dizer, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino de Deus. É preciso colocar em prática. E todos nós então somos chamados a colocar a palavra de Deus em prática. Na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, enfim, onde quer que nós estivermos, nós somos chamados a colocar sempre a palavra de Jesus em prática. E é interessante que Jesus vai dizer nesse Evangelho que aqueles que se consideravam os mestres, aqueles que ensinavam para as pessoas, aqueles que eram os guias espirituais das pessoas, eles não devem ser tomados como exemplo, porque existe uma incoerência entre aquilo que eles falam e aquilo que eles fazem, aquilo que eles ensinam e aquilo que eles praticam. Então nós devemos tomar cuidado para que a nossa religião, para que a nossa fé não seja uma religião de aparência, não seja uma fé somente de aparências, mas que de fato seja uma fé verdadeira, genuína, presente no coração de cada um de nós. Uma fé que brota dentro de nós e que de fato nos ajude a colocar em prática os ensinamentos que o Senhor deixou para cada um de nós. E no final ele vai dizer que o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Olha que ensinamento precioso de Jesus. A grandeza não está no título, não está no nome, não está na riqueza, não está nos bens materiais, mas a grandeza para Jesus está exatamente no serviço. Por isso que ele vai dizer que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E depois ele vai terminar dizendo assim, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então para Jesus, o importante é ter no coração esse ensinamento. E aquele que quer ser grande, aquele que quer ser o maior, que ele se coloque então a serviço de Deus, a serviço do outro, a serviço do próximo, a serviço do irmão. Então nós, enquanto família, enquanto comunidade, devemos estar sempre abertos e disponíveis para o serviço. Muitos serviços nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, nossos movimentos, e às vezes são poucas as pessoas que se colocam à disposição. São poucas as pessoas que dizem assim, olha, eu estou aqui, pode contar comigo para o que der e vier. Então, é preciso que nós deixemos que esta palavra de Jesus, ela de fato toque no nosso coração e nos ensine a nos colocarmos sempre numa atitude de serviço. Hoje nós ouvimos a primeira leitura do livro de Ruth, e é um dos livros muito bonitos no Antigo Testamento. Ruth é essa mulher estrangeira que, depois da morte do marido, ela não abandona a sua sogra, mas ela se coloca ao lado da sua sogra, Noemi. E mais do que isso, ela aceita, ela acolhe fazer parte do povo de Deus. Ela era uma mulher estrangeira. E ela vai dizer para a sua sogra, o seu Deus será meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então ela é acolhida. E a leitura de hoje nos mostra o seu casamento com um homem chamado Boaz. Né? E ele leva essa mulher para casa, se une a ela, e o Senhor lhe concedeu a graça de conceber e dar à luz um filho.
E as mulheres ficaram felizes, ficaram contentes, porque o Senhor deu a Ruth a graça de ser mãe. E essa mulher, então, ela entra na linhagem da descendência de Davi. Mais tarde, vai nascer o rei Davi e ela vai ser a bisavó do rei Davi. Então, é alguém que está fazendo parte daquelas que Deus escolheu, né? Deus prometeu dar a Davi uma descendência. Então, na Bíblia existe uma importância muito grande para com as famílias, principalmente aquelas famílias às quais Deus escolheu e Deus deu uma missão. Então, Ruth tem essa importância porque ela acolhe, ela aceita fazer parte do povo de Deus e ela, então, é acolhida, ela recebe não só o sustento, como a leitura de hoje nos mostra, né? O alimento, ela vai para os campos recolher as espigas, mas ela também recebe a água. Ele vai dizer para ela: eu dei ordem para aqueles que estão ceifando, ou seja, aqueles que estão fazendo a colheita, e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então, na Bíblia, dar de comer para alguém, dar de beber para alguém, é sinal de acolhida, é sinal de simpatia para com aquela pessoa. Então, que nós também aprendamos a ser generosos, como a palavra de Deus nos ensina, e assim nos tornaremos cada vez mais membros ativos da família de Cristo, pois o maior é aquele que serve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, as palavras de Jesus não são apenas doutrina para crer, mas caminho a seguir nas pequenas e grandes decisões da nossa vida. Peçamos ao Pai que nos inspire a pô-las em prática. Pelos que foram instituídos guias e pastores na igreja, para que seu modo de proceder seja coerente com a palavra por eles anunciada e jamais sejam causa de escândalo para seus irmãos e irmãs na fé, rezemos. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Pelos desempregados, para que encontrem lugar no mercado de trabalho e consigam viver do suor do próprio rosto, digna e honestamente, rezemos. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Pelos cristãos leigos e leigas que assumem as mais diversas funções nas comunidades cristãs, para que compreendam a grandeza e a singularidade de sua missão, rezemos. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Pelos teólogos e estudiosos da Sagrada Escritura, para que ponham seus dons a serviço da comunidade de fé e saibam transmitir e humildade, rezemos. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Senhor, amor puro e infinito, atraí-nos a vós pelo vosso Espírito, tornai-nos discípulos humildes e autênticos do vosso Filho encarnado, Jesus Cristo, nosso Mestre, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. No corpo de Cristo, o pão vai se tornar mistério.
aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a santa igreja. Senhor nosso Deus, nós nos oferecemos este sacrifício de reconciliação e vos pedimos que firmeis as nossas famílias na graça e na paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de número 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, sendo com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, Toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando. Só com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, Que estás no céu,
assim como nós perdoamos a quem nos tem dito. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas diga a vossa palavra. Se me aceita como sou, como amigo e Senhor. Senhor,
amei, vos escolhi, prometi a vós, ó meu povo, a minha bênção. Eu sou aquele que sou, vosso Deus, vosso pastor. E da mesa eu vos preparei, comendo este pão, este vinho beber, vos saciarei para a missão, servir e amar, eis a vossa vocação. Terras distantes, no Egito convosco eu estava. Eu vim, ouvi e desci, vos libertei. Junto ao meu servo Moisés, vos amei, vos acompanhei. No deserto, com maná, vos alimentei. Eu sou aquele que sou, vosso Deus, vosso pastor. Vinde pra mesa, eu vos preparei, comendo este pão, este vinho beber, vos saciarei para a missão, servir e amar, eis a vossa vocação. Vinde pra mesa, eu vos preparei, comendo este pão, este vinho beber, vos saciarei para a missão, servir e amar, eis a vossa vocação. Alimentados com o pão celeste, concedei-nos, ó Pai de bondade, imitar a família do vosso Filho, para que após os sofrimentos desta terra, gozemos no céu o seu convívio eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa tarde a todos e todas. Amanhã, 27, completam exatamente 30 anos do primeiro encontro realizado em 94, por iniciativa do saudoso Padre Zé Moreira. Montamos um banner com as fotos do primeiro encontro, os registros do primeiro encontro, o convite e mais as fotografias. Vai ficar ali na área, se alguém quiser fotografar depois. E durante esse mês agora, no dia 15, para ser mais preciso, dia 15 de julho, tivemos a bênção de receber 3 documentos que nos fizeram avançar pelo menos 40 anos na história da família. Chegou nas minhas mãos o inventário do Jacob Raposo Correia, pai do Manuel Raposo. Esse inventário de 1883. Com esse inventário, a gente consegue então descobrir todos os nomes dos irmãos do Manuel Raposo. E já sabemos agora que o Jacob Raposo, pai do Manuel, nasceu numa cidadezinha, num lugar chamado na época Queluz, hoje Conselheiro Lafayette. Depois ele se mudou com a esposa Maria Rosa de Jesus, se mudou para Santa Margarida. A gente tinha suspeita de que a nossa família Raposo teria vindo de Santa Margarida. Agora já temos confirmação documental. Foram 200 páginas de manuscritos que eu tive todo o trabalho de ler,
praticamente traduzi todos eles, digitei. Está aqui, se alguém depois tiver curiosidade de folhear, de ver os inventários, estão disponíveis. Então, a família do Jacob Raposo se instalou numa fazenda chamada Fazenda São Félix, em Santa Margarida. Hoje é uma comunidade com esse nome, lá em Santa Margarida. Não conheço ainda, pretendo conhecer. Tiveram 10 filhos. Dos 10, um foi para Pedra Bonita, o mais velho. Veio o Manuel aqui para Sacramento, exatamente para o Raposo. Veio para aqui em 1890, já com os filhos, dos 12 filhos do Manuel Raposo, fundador da comunidade. Apenas um caçula nasceu aqui, foi registrado em Sacramento, os outros já vieram com ele, com a família. E um outro, Jacob, irmão do Manuel, foi para São Simão do Rio Preto. E os outros 8 filhos do Jacob Raposo continuaram em Santa Margarida. Além desse inventário do Jacob, chegou também o inventário do Manuel Raposo, lembrando que o único registro que nós temos da família é a matriarca Florentina, fotografia de 1944. Não tem registro do Manuel Raposo porque ele morreu em 1903. Então o inventário dele, do Manuel, de 1905, Manuel e depois da morte dele. E aí a gente consegue levantar todos os nomes também da família dos filhos do Manuel. E o outro inventário que chegou, de 1909, do Manuel, outro Manuel. Tem um monte de Manuel na família. Manuel Gomes. Manuel Gomes é o pai da Florentina. Manuel Gomes nasceu em Coimbra, uma cidadezinha perto de Jaqueline, Ponte Nova, por ali. Se mudou para a fazenda Cachoeira Alegre, exatamente onde é o Tacho hoje. Se instalou essa família, a família do Manuel Gomes. Manuel Gomes teve 10 filhos. Dos 10, uma das filhas era a Florentina, que é a esposa do Manuel Raposo. Então esses 3 inventários estão disponíveis, se alguém quiser verificar depois. Aqui o rascunho do começo da pesquisa 93, quando a gente começou a montar a árvore genealógica. Essa pesquisa em 2020 já foi transformada no livro, já todas as famílias da comunidade já receberam esse livro em 2020. Agora a gente conseguiu retroceder no passado com informações que até então eu suspeitava, mas agora veio a comprovação com esses documentos. E essas informações que eu estou passando para vocês estarão todas publicadas nos canais digitais, tá? Para vocês estarem vendo com calma, compartilhando, enfim. É um pouco da história, a história com camadas que a gente vai mexendo e cada vez que mexe no baú a gente vai descobrindo mais coisas. Acredito que se a gente voltar na pesquisa mais uma geração da família Raposo, a gente chega em Portugal. Acredito que sim. É a minha suspeita, porque o Manuel Raposo, o inventário de 1883, e a suspeita é que eles teriam vindo, a família Raposo teria vindo de Portugal, na época da mineração, para Ouro Preto, se instalou ali e dali foi se espalhando depois no século XIX. Tá bom? Então, um pouquinho da pesquisa para compartilhar com vocês nos canais digitais para vocês estarem vendo com calma. Tá bom? Em nome da comunidade, queremos agradecer todos os presentes, seja da comunidade, seja o visitante, e dizer que as nossas festividades continuam. Logo após a missa agora a gente vai ter um lanche, preparado aqui pela comunidade. Às 18 horas nós teremos uma quadrilha. Quem quiser dançar pode ficar à vontade. Se fala que ensaiou, não precisa nem preocupar, que ninguém ensaiou. Então quem quiser dançar, sinta-se à vontade. E às 19 horas teremos um bingo. Às 20 horas, show com Júnior Salles. E completando a informação aí, já foi marcada a ordenação do Evandro para 26 de novembro, em Sacramento. E já saiu hoje, recebi a notícia que das 3 primeiras celebrações eucarísticas dele. A primeira vai ser em Sacramento, no dia 27, depois no dia 28 aqui em nossa comunidade, às 7 horas da noite, e depois no dia 29 lá na comunidade dos Timis. Então já vamos preparando aí para a gente estar participando, tá bom? Fique com Deus, boa festa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor nos acompanhe. Minha prece de Pai é que meus filhos sejam felizes. Amém.
seja louvado.